E em meio ao impasse sobre as emendas impositivas, medidas provisórias estão perdendo a validade. Eu vou conversar com a Marília Ribeiro, que vai trazer algumas informações para a gente a partir de agora. Inclusive, o programa Acredita perde a validade hoje, Marília. Explique por quê e que programa é esse. Oi, Evandro, boa tarde a você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui no 3 em 1. É exatamente isso, é a medida provisória que trata dos programas Ecoinvest e também do programa Acredita. O programa Acredita, ele é sobre a renegociação da dívida de pequenos negócios, né, Evandro? E esse programa, esse projeto sobre o Acredita, ele foi tratado como prioridade no retorno dos trabalhos que aconteceu agora em agosto. Se a gente trazer lá na nossa memória, em agosto, no início do mês, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, até disse, né, que a prioridade aqui no Congresso Nacional para o governo seria os projetos sobre a desoneração da folha, dívida dos estados e também sobre o Acredita. Dívida dos estados foi votado na semana passada, desoneração da folha deve ser votado nesta terça-feira. Já o programa Acredita, Evandro, ficou para depois. Isso porque o governo tem pressa, já o Congresso nem tanto. Até que esse projeto sobre a questão do Acredita, ele estava pautado na quarta-feira passada, lá na Câmara dos Deputados, onde tem como relator o deputado doutor Luizinho. Ele acabou até apresentando o seu parecer, só que foi retirado justamente por conta dessa questão das emendas parlamentares, né, que foram suspensas pelo Supremo Tribunal Federal, e acabou que esse projeto não virou prioridade. Uma medida provisória, Evandro, ela funciona da seguinte forma: o governo assina e ela tem uma duração de 60 dias, e essa duração ela pode ser prorrogável uma vez por mais 60 dias, totalizando 120 dias de validade. Depois disso, perdeu, acabou, aí o governo tem que entrar novamente. Agora, sobre esse projeto do Acredita, a gente deve saber mesmo se vai andar só depois das eleições municipais. Como eu disse, o governo tem pressa, mas o Congresso não tem pressa nenhuma. Isso porque muitos parlamentares estão se dedicando para os pleitos, né? Eles estão já nos seus estados. Tanto que aqui no Senado Federal e lá na Câmara dos Deputados, essa semana é de sessão remota. Semana passada nós tivemos uma sessão que eles fizeram uma força-tarefa para essas votações. Deve acontecer uma outra semana com um esforço concentrado também no final do mês de agosto. Depois outra no iniciozinho de setembro, e aí só eleição municipal mesmo, Evandro. Ações, viu, Marília? Bom trabalho para você. Bom, diante da atuação do Congresso nesse ano, algumas medidas provisórias vão caindo. Mas eu quero falar sobre a questão relacionada às emendas parlamentares e a forma como o orçamento seria fiscalizado a partir daí. Por quê? A partir desse movimento que acabou começando por conta do Supremo Tribunal Federal e que agora vai se chegando a um acordo que nós contamos para vocês agora há pouco, há a possibilidade também do Congresso falar o seguinte: vocês querem endurecer a rastreabilidade e a fiscalização da transparência para o nosso lado, então a gente vai também endurecer a fiscalização para vocês, governo federal. Isso pode ser tratado, inclusive, nesses 10 dias que eles têm de prazo para trazer uma regra final. O que você acha, Gani? Vai virar um movimento de uma via de duas mãos, digamos assim? Sem sombra de dúvidas. O Congresso Nacional não vai aceitar isso passivamente, Evandro. Primeiro, a gente tem que contar com a possibilidade, mesmo com mais transparência e destinação do recurso público, do Congresso encontrar brechas na lei e dar continuidade ao orçamento secreto. Ora, não foi assim com o orçamento secreto? O Supremo não proibiu o orçamento secreto, o Congresso encontrou mecanismos para a continuidade do orçamento secreto por meio, principalmente, das emendas PIX, dentro das emendas individuais e das emendas de comissão. Então, primeiro a gente tem que contar com essa possibilidade. E o segundo ponto, sim, o Congresso vai reagir pedindo também a isonomia, pedindo também uma rastreabilidade, uma transparência no uso do recurso público no poder executivo. E aí, corretamente, e muitas vezes uma frase que eu sempre trago aqui é que os interesses espúrios individuais da sociedade brasileira muitas vezes acabam movendo. A causa não é nobre, mas a consequência é positiva. Ou seja, o resultado pode ser bom. Zé Maria Trindade, como que seria esse endurecimento da fiscalização sobre o orçamento em relação ao legislativo para o executivo? Ontem
Ontem eu conversava com os deputados por telefone. O povo não está aqui, não. O político não gosta de Brasília, não. Qualquer oportunidade foge daqui. E aí todo mundo dizendo assim, tá bom, mas se nós, só nós... Olha só como é que é o papo. Se só nós agora vamos ser fiscalizados, quer dizer, isso aí o que é outro jargão da polícia, né? O pau que dá em Chico bate em Francisco. Ou seja, vamos entrar no orçamento do Supremo Tribunal Federal, saber onde eles estão gastando aí esse orçamento, vamos entrar no orçamento do governo e a fiscalização vai ser geral. Aí eu falei, mas eu achava que já era assim, não era não? Aí ele riu. Então, assim, a ideia é essa, fiscalizar todo mundo. Já deveria ser assim, mas vem com ar de uma certa vingança. Eu vou fiscalizar você também. Então, até o presidente da Câmara, Arthur Lira, está dizendo que tem que ser da mesma forma. Na verdade, o Congresso já tinha que fiscalizar o Executivo e também o Judiciário. Houve um grande debate na reforma do Judiciário, que foi uma reforma muito debatida e aprovada pela ex-deputada Zulaia Cobra aqui, muito competente nesse debate, que fez um controle externo do Judiciário que acabou no Conselho Nacional de Justiça, porque ninguém queria um controle do julgamento, mas um controle administrativo, quer dizer, o Judiciário não está livre de prestar contas, o Judiciário não está livre de transparência. A lei de transparência é uma lei geral, né? Fala, Piperno. O Zé Maria tem toda a razão, e veja, nesse embate todo... Piperno, você está concordando demais, eu estou ficando meio incomodado com isso, viu? Não, Zé, mas eu vou falar um negócio para você. Eu respeito demais o olhar atento de um repórter experiente nessa cena congressual. Já passou um paninho. Zé, vai sair ilustrado hoje, hein? Lustroso, Zé. Você sabe, Zé? O presidente do Senado. Desde que, aliás, falando em presidente do Senado, eu, se fosse algum dia presidente do mundo, eu gostaria de ter como meu porta-voz o presidente Rodrigo Pacheco. Porque a facilidade que ele tem para lidar com temas espinhosos e tal, dar resposta para tudo, é um negócio espantoso. Você pode até... É advogado, Piperno, ele é um advogado experimentado, né? Pois é, você pode até discordar dele, mas que ele vai ter realmente uma resposta geralmente elegante para tudo, isso é inquestionável. Agora, Zé, eu concordo com o que... Eu disse que eu concordo com o que você falou, porque, veja, você como, um conhecedor, né, muito mais detalhista do que qualquer um de nós, da rotina do Congresso, você vai se lembrar, por exemplo, dos anos 80, aquela CPI da corrupção, do tempo do deputado Inocêncio Oliveira, que aquilo catapultou, inclusive, o Itamar Franco, que estava meio esquecido e tal, para ser vice do caçador de Marajás, né, porque ele foi muito atuante naquela CPI. Na década seguinte, houve a CPI lá dos anões do orçamento. Uma década depois, a história do mensalão. Uma década à frente, enfim, todos os embates envolvendo Petrobras, governo Dilma, né, enfim, o deputado Eduardo Cunha, e agora, de novo, né, a gente fala de atuação um tanto obscura de uma parte enfim, do Congresso que se dedica tanto ao sigilo, esse sigilo pecaminoso dessas emendas. Por que isso? Quer dizer, então eu acho que nesse confronto todo, quem mais tem a ganhar é a sociedade. Por quê? Porque a tendência, pelo menos pelo que a gente pode entender hoje, é que as emendas passam a ter maior rastreabilidade, maior identificação, e também o judiciário e o executivo vão ser mais fiscalizados. Inclusive acabar com esses créditos a mais para o judiciário, o mais caro do mundo, que toda hora a gente reclama aqui. Ou seja, os três poderes estão errando demais com o dinheiro que não é deles. Exatamente. Então está na hora dessa autofiscalização para a gente poder ter um pouco mais de noção de como o dinheiro é gasto, né?